vez aqui com o Murilo. Eu vim para Capivari de novo, para o Pode Chique, porque o assunto hoje é importantíssimo. Hoje nós vamos falar, obrigada, doutora Vanessa. Eu que agradeço, é um orgulho estar presente, eu queria muito conhecer você pessoalmente. Obrigado. E estar aqui conversando também com esse assunto que eu adoro, que é do desenvolvimento, né, da criança e do adolescente. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Manda, Murilo. Vamos começar. Desenvolvimento de adolescente, criança. Eu não tenho filho, então mas pelo que eu leio, hoje, doutora, como é que funciona essa questão de... Eu acho que a gente já falou muito disso aqui, a Rosinha, em alguns outros episódios do Pode Chique, aí sobre essa questão do digital na vida das crianças e do adolescente. E eu acho que essa coisa do celular, da internet, está desviando mais a atenção da criançada no colégio, tá ou não tá? Está muito, não só no colégio, e também na vida, né, da criança, no dia a dia. Os pais chegam para mim preocupados que a criança não consegue mais aprender, eles não conseguem mais se socializar com outras pessoas, adultos principalmente, porque eles ficam jogando. Eles falam, olha, meu filho não está mais se socializando, não aprende mais nada, ele deve ter algum transtorno. E eu também não falei, né? Eu sou psicopedagoga, tenho formação em neuropsicopedagogia, inclusão escolar, sou psicanalista também. Então eu juntei todas essas formações para dar uma assistência para as famílias, né? Para saber o que eu estou falando e ainda nem sei tudo. Estou aprendendo, E quando eles chegam para mim, Vanessa, não sei o que está acontecendo, ele tem algum transtorno, eu tenho certeza. Tem mãe que afirma. Aí eu começo a avaliar a criança. E eu começo a perceber que aquela criança, eu pergunto, você fica muito no celular? E ela está muito desatenta. Ela aparece mesmo um déficit de atenção, que é o famoso TDAH. TDAH que agora é moda. TDAH é moda. Todo mundo tem TDAH. Todo mundo, e os pais falam, ele tem TDAH. Eu falo, calma, vamos ver isso. Antigamente, na nossa época, existia isso nas escolas. Déficit de atenção, dislexia, isso foi bom, né, para ter um diagnóstico. Porém, o celular, ele está ajudando a gente olha para a criança e fala, não, ele tem TDAH, mas só que a criança fica o dia inteiro e nem conversa com os pais, entendeu? Vem comer, vira uma bolha. Vai comer com o celular. Erradíssimo comer com o celular. Essa criança futuramente pode ter uma ansiedade, bulimia, tudo que é relacionado à alimentação, porque ela tá lá comendo e olhando no celular, ela está atenta em dois lugares. Então, os pais têm que prestar atenção, acolher melhor esse filho, vamos sentar, vamos olhar no olho, que antigamente era desse jeito. Principalmente a refeição, né, Murilo? Sim, refeição sempre foi e continua sendo uma hora sagrada. E eu acho que hoje essa facilidade de você ter o celular, a televisão, o joguinho aqui, que antigamente não tinha. Eu passei por isso, estou com 40 anos, eu posso falar com propriedade. Era aquela coisa, desliga a televisão e vai comer. Sim. Você não levava a televisão para a mesa do jantar, ou para a mesa do almoço, ou para a mesa do café da manhã. Então eles não estão sabendo educar, os pais não estão. E está muito fácil com o celular. Por quê? A criança não enche o saco do pai. Vira babá. O pai tá cheio de coisa para fazer, ou senão ele quer também ter um momento de lazer dele e deixa a criança no celular, entendeu? Antigamente, acho que eu posso dizer assim, a minha babá era a Xuxa, né? Então eu assistia a Xuxa de manhã e pronto, o resto do dia não. Então hoje não, hoje a criança ela tem um joguinho de manhã, ela tem um desenho à tarde, ela tem a hora que ela quiser na palma da mão dela. Sim. E antes não, antes você... Mas também é muito culpa de pai e mãe, não é não? É muito de pai e mãe. A criança é chata hoje por causa de pai e mãe. Sim, então o que eu falo... A pediatria hoje ela está batendo e segurando, não dá celular, não dá celular. Parece que a partir de quantos anos hoje que a pediatria fala, deixa o celular na mão? Então, tem bebê, que nem, se você colocar vídeo educativo pro bebê, é ótimo também, mas você tem que colocar horário. Controle. Horário, é o tempo, entendeu? Por exemplo, você faz uma rotina para a criança. Então, a criança chega da escola, vai fazer o sono, descansar, depois ela vai acordar, tomar o café. Filho, você pode fazer sua lição de casa e ficar das 5 às 6 no celular, depois vai jantar, tomar banho, dormir, pronto, tá ótimo. Se todos os pais fizessem isso,
o desenvolvimento da criança seria bem mais saudável, entendeu? Tem criança com 5 anos, conheço uma criança com 5 anos que ela faz assim, ó, no iPad, ó. Assim, ó. Já sabe com o dedinho. Ela sabe entrar no YouTube. Não é só 5 anos, os bebês já sabem. Já, com o dedinho, assim. Os bebês já sabem, Sério? os bebês já sabem. O meu sobrinho ontem, falei com ele por celular, ele está morando com os meus pais em Curitiba, que eles estão mudando para os Estados Unidos, e aí eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto, que é ele lendo um livro, e ele lê em inglês, porque ele foi criado em outro país, então ele lê em inglês, o que é muito importante, e tem horário para ler, tem horário para ver iPad, tem horário, Sim. porque eu acho que também a gente negar que existe o celular e o iPad para criança Então, não tem como. não tem como. Então não depende só da idade, é o tempo que a criança fica com a tela, entendeu? E os pais também têm que controlar, porque os pais são educadores, como nós, que somos professores, eu sou professora também. Então, eles têm que, assim, a responsabilidade maior é dos pais, da família. Dentro de casa, né? Dos avós também, porque os avós também, eles têm costume de deixar no celular, entendeu? Eu tenho um hotelzinho, vamos entrar nessa parte. Lá a rotina é essa, não tem tela, então a criança... O que seria esse hotelzinho? Esse hotelzinho é assim, eu tenho bebês, maternalzinho e depois as crianças, uma creche de criança maior. Você não tem onde deixar seu filho de 10 anos, então até 12. Ele vai ficar com a gente e lá vai ter... Ficava numa particular? Quando eu era criança, eu chamava, não existe mais, chama Pés no Chão, em Curitiba. Então meus pais e minha mãe iam sair, a gente tinha lá seus 8, 9, 10 anos, iam sair para não deixar sozinho em casa, ficava lá. Melhor do que ficar com vó. Exatamente. Que não tem tantas regras, entendeu? Lá tinha regra para dormir. Todos descansam. Tem alguns que eu não quero dormir. De repente, quando você vê, ele tá dormindo. Então, ele tá aprendendo a entrar. Aprendendo a entrar na rotina. Eu acho muito interessante. Mas o principal é o quê? É o acolhimento. Então, os pequenos, os maiores cuidam dos pequenos. Você tem que ver que legal. Isso é muito bom. Então, o cuidado que eles têm com as crianças, a socialização, nossa, os pais gostam muito. E a criança que tem dificuldade hoje na escola, não consegue, porque a gente não consegue mais, o pai e mãe, acompanhar o que está acontecendo na escola como lição de casa. Como é que eu vou fazer lição de casa? Eu estou numa outra... trabalhando 16 horas, como que você vai acompanhar? Não, é difícil. É difícil. Aquilo que eu acho também que é muito... Eu não sou pai, nem posso falar isso com propriedade, mas é das coisas que eu vejo, que eu já apresentei até programa infantil, eu tive circo, que eu Sim, e daí você sabe como que é uma criança, né? Exatamente. Então, por exemplo, pra você ter uma ideia, uma vez lá no condomínio, eu estava tendo um processo no condomínio que eu moro, porque os pais estavam monitorando os filhos com um drone. Nossa! E não pode drone no condomínio, porque é uma regra lá. Então, quando a criança saía, o pai monitorava por um drone. Olha, Então, dessa eu não sabia. Por um drone. Então, as crianças estavam na piscina, o drone seguia as crianças e monitorava. Eu acho que, muito, não sei se a doutora pode falar isso, que hoje a criança está assim também, primeiro por culpa dos pais. Mas você está falando da superproteção? Também, não de superproteção, mas dessa coisa tão mecânica, de não ter aquele acolhimento, aquela entendi. coisa no olho. Entendi, já entendi. A gente sabe que eu trabalho, aquilo que eu tô falando, eu não sou pai, não posso dizer, mas a minha mãe e meu pai viviam em outra época, tinham 2 filhos, mas dava acolhimento, era uma outra, hoje é aquela coisa tão, um drone acompanha meu filho. Uma pergunta que eu faço para todos os pais, que é uma coisa minha de mãe, que eu sou. Quantos pais de hoje, né, da nossa época, fazem um bolo junto com os filhos? Sim. Gente, eu fazia tanto bolo com meus filhos, eu adorava. Hoje eu não vejo mais isso, entendeu? Celular mais caro, eles querem dar o celular mais caro. Eu tô dando amor, eu tô dando o melhor celular pro meu filho, melhor do que os amigos. Não é isso que eles precisam, é o que eles querem, porque eles não conhecem o que é fazer o bolo junto, fazer um piquenique em qualquer lugar, até no quintal, uma área verde. Sim. É tão importante isso pro desenvolvimento da criança, para o futuro, para ele trabalhar nas empresas, para ele saber estar bem junto, trabalhar em equipe,
sabe? Porque hoje em dia trabalhar em equipe em primeiro lugar que a gente tem é saber trabalhar em equipe. Você que é empresária, você sabe. E o emocional das pessoas também está muito abalado para poder... Não, hoje é aquela coisa, você gosta de maçã? Não gosto. Por que você tem contra a maçã? Aí já vai reclamar e não quer trabalhar naquele... Eu não quero comer a maçã. Né? É verdade, tá mas desse porque jeito. A pessoa também é muito mimada. Você acha que depois da pandemia piorou? Então, depois da pandemia, entre as crianças... Então, eu acho que piorou assim a aprendizagem dele das escolas, piorou bastante. Só que eu vejo que os pais também, eu posso defender um pouco os pais, que eu trabalho em escola da prefeitura aqui também. E tem bastante pais analfabetos ainda. Até é legal, né, falar sobre isso depois, a gente falar sobre isso. Então, como que eles vão exigir dos filhos? Eu morro de dó, eu falo, meu Deus, dá vontade de levar para minha casa. Tenho vontade de levar para ajudar, porque o que eu fiz com meus filhos, eu faria com eles. Só que esses pais também não conseguem ler. Mas mesmo o pai que teve um pouquinho mais de estudo também hoje, não consegue acompanhar hoje o estudo, o ensino de hoje. E aí, aonde entra, doutora? Eu posso ir lá fazer o meu horário, a gente pode levar a criança lá, o reforço. E não é o terceirizar o trabalho deles comigo, eu posso ajudar. A minha clínica também, eu montei aqui faz tempo, acho que foi a segunda, ninguém conhecia esse trabalho. Eu montei para ajudar esses pais, até se a criança não tivesse transtorno de aprendizagem. Eu quero um reforço com o meu filho, eu não consigo estudar com ele, você fica com ele esses 3 dias? Eu falo, claro. Eu também pagava para meus filhos. Então, eu acho importante isso. É o pai que está investindo na criança. É usar aquele dinheiro que ele trabalha para investir no futuro da criança, entendeu? E às vezes a criança não consegue acompanhar o estudo, nem sempre é só culpa da criança. Pode ser uma coisa também do profissional também. Do profissional e do estilo de método que aquela escola faz também, e às vezes com um reforço por coisa fora. Importante. Eu tive esse problema quando era criança. Do método. Que quando eu fazia aula de inglês numa escola famosíssima no Brasil inteiro, nem sei se existe ainda, que é a FISC, não sei se existe. Existe. Existe? Existe, então, eu fiz na Lameira Santos. Eu fazia na FISC e uma tia minha é tradutora, é professora de inglês, mora nos Estados Unidos. E um dia ela chegou para os meus cadernos e ela falou, claro que eles não estão aprendendo inglês, eles estão aprendendo coisas que eles estão aprendendo no português, ainda estão querendo enfiar na cabeça deles. Então, tem isso também, não tem? Tem. As crianças que têm dislexia, que têm muita dificuldade, você já ouviu falar em dislexia? Já. Muita dificuldade em ler e passar no papel a escrita, eles têm extrema dificuldade em aprender inglês. Então, aí que existe adaptação curricular hoje em dia, na escola, por exemplo, ele está tirando nota baixa de inglês, ele tem dislexia diagnosticado, vamos fazer uma prova um pouco mais de acordo com a aprendizagem dele, sabe? Então, assim, esse trabalho está sendo legal, as escolas agora estão melhorando nessa parte. Antigamente não. Cada ser humano é um ser humano. Aí eles repetiam de ano. Eu lembro que eu tinha um professor também que ele era animado, eu odiava matemática, até hoje eu nem sei falar de matemática, graças a Deus trabalho de televisão, não tem que mexer com o número. Aí era um professor animado, ele brincava muito, tal, não sei, e eu comecei a aprender mais por causa dele que ele fazia. Então acho que vai muito disso também. E cada escola é um método. Por exemplo, aqui a gente tem várias escolas particulares, né? Então, como eu conheço as famílias, eu consigo ver essa criança vai bem nessa escola. Essa criança, eu acho que ela vai melhor nessa escola por causa do método da escola. Tem escola que vê mais números para ela ser qualificada, né, dentro da apostila deles lá. Só que tem escola que é mais o acolhimento, né, o desenvolvimento emocional. E a criança que precisa mais. Então, aquele que é mais inteligente, superdotado, vai para essa escola, que é números, entendeu? E tem um método que é pedagogia de Waldorf. Não sei se você já ouviu falar. Não. Eu fui visitar em Piracicaba esses dias, porque é uma criança que eu atendo e ele estuda lá. A mensalidade é caríssima, é 2.000 e pouco, sabe? Mas lá você vê as crianças que estudam nessas filhos dos pais de multinacionais, a maioria chinesas, assim. E
é bom, mas tem criança que não vai se adaptar lá, porque é tudo de natureza, tudo através da natureza. Eles colocam crianças de várias idades, 5 e 6 anos junto, na mesma sala, sabe? E tem criança que não se adapta. Então, assim, não é que a escola é ruim, é que aquele meu filho... Não é para esse tipo de método. É o que você falou, achei legal você falar isso. Não é o tipo de método. Acontece. Por isso Sim. tem que estar ligado. Por isso que existe o reforço, por isso que você está aí para pegar esse pessoal que às vezes está com Sim. esse E a lado partir de que ano, defasado. hein, que ano você pega lá para reforço? Para reforço, eu pego desde criança de 2, 3 aninhos, porque também eu sou especialista em autismo e também hoje tá todo autismo. mundo, né, falando, ai, será que meu filho não é autista? Qualquer mãe que hoje em dia, eu não pensava isso, mas elas já pensam, ai, ele tá demorando para falar. Ai, será que ele é autista? Aí eles vêm para mim avaliar, entendeu? E fazer as intervenções. Daí o que eu faço? Os encaminhamentos. Muitos graus do autismo, né? Você já participou, né, de um grupo de autista aqui. Comendadora, faleceu até há pouco tempo e ela descobriu que ela era autista com 36 anos. Um grau de O autismo reflexo baixo. da luz, ela não podia com flecha, ela não podia com luz, dava uma irritabilidade. Com 36 anos ela descobriu que ela era autista. Que daí deveria ser o nível 1 e daí ela, tipo, conseguia se socializar, entendeu? Então ela... Como é que pode Por isso ter que a gente não 36 anos? percebe. José Tem gente Wilker, que é autista. um ator falecido já, mas grande ator, ele tinha autismo. Eu não sabia. Então ele tinha autismo. Nossa. Tem muitas pessoas aí. Se eu não me engano, o Danilo Gentili, se eu não estou enganado, o Danilo Gentili também tem um grau. Uma que eu vi a de autismo. Letícia Sabatella também. Tem também. Com essa Mas, idade. existem os graus, por isso que é importante a gente poder saber isso quanto antes, para a gente poder Sim. lidar com essa situação da melhor forma possível. Né? Então, E a nos doutora bebês... trabalha com isso. Sim, e daí nos bebês já dá pra gente perceber se eles são muito agitados, tem as birras. Tá, e a gente fala de reforço, quando a pessoa complementar o estudo dela e ver onde ela tá falhando. Como é que funciona? A pessoa te procura, aí Sim. você vai analisar chama o quê? De paciente? Eu falo paciente, é para falar paciente, porque eu sou neuropsicopedagoga, mas eu posso falar aluno que eu sou professora também formada, sou pedagoga. Então, essa mãe me procura, eu faço avaliação para ver se ele tem um rebaixamento intelectual, porém, se ele só está com dificuldade em saber estudar sozinho, não sei estudar, meu filho não sabe, em se organizar, e não tem nenhum transtorno, eu continuo esse trabalho ajudando como professora de reforço mesmo, e os pais adoram essa ajuda. Eles não sabem viver sem a gente. Depois liga à noite, Vanessa, você pode tal dia, vai ter prova. Então, eu já tentei fazer um trabalho aqui em Capivari de contratar outras profissionais para me ajudar, mas ainda não consegui. Mas eu gostaria muito, sabe? Montar Porque eu quase tenho que uma uma casa. rede, né? Eu tenho uma casa só para mim atender. Eu gostaria muito disso. A avaliação é cobrado? Eu cobro a primeira avaliação, faço a anamnese, né? Para saber desde quando a criança foi concebida. Aí depois a mãe vai falar tudo, se teve atraso na fala, atraso para andar. Consulta, né? Analisar a criança e a mãe. E o pai. A mãe e o pai também. Conjunto e uma consulta. E depois eu começo as sessões, aí eu cobro a primeira sessão e as outras também. Se os pais precisam, 4 vezes na semana, eu faço um valor, mais em conta. Uma criança que estuda hoje no município, que é estadual, uma criança que não está em colégio particular hoje, ela tem condição de estar participando? De repente a criança vai de manhã para o colégio e à tarde a mamãe não tem com quem deixar. Eu posso deixar ele no hotelzinho e também estender o aprendizado? Sim, eu tiro a criança do hotelzinho, que é junto, um do lado do outro, e atendo essa criança e faço um valor bem mais acessível, porque ela já está pagando a mensalidade da criança no hotelzinho. Então eu faço isso também. E outra, se a criança não tem tantas condições, eu monto um grupinho. Eu não gosto muito porque eu gosto de ficar olhando só para a criança, mas quando a mãe não tem mesmo condição, eu monto esse grupinho, entendeu? 2 crianças, 3 crianças, Bom, então falamos de reforço, falamos de deficiência cognitiva, então, mas tem muito mais coisa para falar. A gente vai marcar um outro bate-papo que a gente vai focar no autismo, Sim. né, para detecção de autismo com
com a criança. Quanto antes detectar, melhor, né, doutora? Sim, melhor. Então é isso aí. Obrigado, doutora. Eu que Rosy, agradeço. da próxima vez eu volto. Prazer em conhecer. Te juro que eu troco de camisa, que faz uns 6 programas que eu tô com essa camisa. Saiu do SBT. E ó, nós estamos combinando. Aí, tá vendo? É uniforme. Doutora, quer deixar Um recadinho. um recadinho Uhum. para eles aqui? Sim, eu quero agradecer, né, a presença de quem estiver assistindo e também deixar uma pergunta aqui para vocês, pais, familiares, até profissionais que queiram também trabalhar com a psicopedagogia, o autismo. Eu quero deixar assim, você, mãe, pai, que tem curiosidade em saber sobre algum transtorno, dificuldade de aprendizagem ou até terapia, né, na parte emocional, vocês que tragam o tema pra gente, né, montar, Sim. sentar e conversar sobre isso. Façam perguntas também para mim ou para Rosy. Aí a gente volta, né, que agora o próximo é o autismo e aí Mas a gente volta aborda com qualquer pergunta outro que tema. mandarem. É isso aí. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Obrigada, Adorei. Obrigado, até a próxima. Obrigada. Até.